Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todas. Espero que todos estejam bem na presença do Senhor, do nosso Pai, do nosso Deus, que é todo-poderoso. Em nome de Jesus, hoje é quarta-feira, está na metade da semana. E tudo, minhas amadas irmãs, venha ser para a honra e a glória do nome do nosso Deus. Amém. Estou aqui com a palavra de Deus. Antes de tudo, peço que as irmãs que nesse canal dê um joinha. Aperta aí no seu like para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Deus. Amém? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Tito. Tito, o verso, capítulo 2 e o verso 11, que diz assim: a graça da salvação que há de se manifestar-se a todo, e Tito deve falar dela. Aleluia. Porque a graça de Deus há de manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando nós que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, e vivamos neste presente século sobria, justa, piamente, e guardando a bem-aventurada esperança e aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial e zeloso de boa obra. E fala disto e exalta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, minhas amadas irmãs. Que a palavra do nosso Deus fala a mim e a você, falando com Tito, aleluia, né? Da salvação, da libertação, aleluia, da graça que vem do Senhor. Graça não merecida, mas pela misericórdia de Deus, o Senhor nos alcançou. Aleluia. E aqui está falando para mim e para você. Aleluia. Porque a graça de Deus há de se manifestado, trazendo salvação a todo homem. Quando a palavra fala de todo homem, porque é todo ser humano. Aleluia. É todo ser humano. Aleluia. Que Deus deu seu Filho para salvar todos. Para salvar todos ser humano na face da terra. Mas a palavra de Deus diz, minhas amadas irmãs, aleluia, que nem todos aceitou Jesus. Nem todos aceitaram Jesus. Jesus estava ali, aleluia, fazendo o que o Pai mandou ele fazer, fazendo os milagres, curando, libertando, aleluia, mas muitos não aceitaram. Louvado seja Deus. Muitos não aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Os escribas fariseus rejeitaram Jesus. Aqueles doutores da lei que diziam que conhecia a lei, conhecia a palavra, mas só conhecia ali a lei deles, o costume deles. Louvado seja Deus. E Jesus, minhas amadas irmãs, ele é o quê? Ele é a palavra. Ele é vida. Ele morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E veio para nos salvar e nos libertar. Lá no livro de João, aleluia, a palavra de Deus diz a mim e a você: conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. Então, quando eu e você conhecem a verdade, que é a palavra de Deus, somos libertos em Cristo Jesus. Nada nos engana, porque eu conheço a verdade, eu conheço um Deus. O Deus que teve misericórdia de mim, e pela misericórdia dele, eis-me aqui, não é por mérito, nem por merecimento, porque nada eu sou, nada eu mereço. Mas é pela misericórdia dele, que veio salvar e libertar. E quando você e eu conhecem essa verdade, aleluia, nada nos engana. Porque Deus, ele é Deus de vida. Aleluia, diz aqui, guardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo.
Louvado seja Deus. Aleluia. A esperança de quê, minhas amadas irmãs? A esperança da salvação. Eu e você temos que viver, aleluia, para quê? Vivemos para ser salvo, para ser liberto. Para que a misericórdia de Deus esteja na nossa vida todos os dias dentro da nossa casa, no nosso filho, no nosso esposo. Para quê? Para que a nossa família venha ser salva e liberta. Essa esperança tem que estar dentro do nosso coração todos os dias, constantemente, todos os dias, dentro da minha casa. Aqui é eu, meu esposo e meu filho. Então, eu tenho que estar constantemente dentro da minha casa, na minha família. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Deus veio salvar, minhas amadas irmãs. Deus veio libertar. Louvado seja o nome do Senhor. E continua aqui falando para mim e para você. O Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, aleluia, especial, zeloso de boa obra. Oh, que coisa linda! Oh, que Jesus fez para mim e para você. Um povo seu, um povo zeloso. Que Deus ele zela por mim e por você. Ele tem cuidado. Louvado seja Deus. Aleluia. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu. Um povo de quê? Um povo de Deus. Um povo de Jesus Cristo. O cuidado de Deus comigo e com você, com sua família, com a minha família. Que coisa linda! É o cuidado do Senhor para comigo e com você, minhas amadas irmãs. O povo seu, especial e de boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Um povo seu, especial e de boa obra. Fala disto, exalta, repreende com toda autoridade e ninguém te despreze. Aleluia. Então Deus dá essa autoridade a mim e a você quando a gente crê na palavra, acredita na santa palavra, dá autoridade para usar o nome dele, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na tua vida. Para que o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo venha ser exaltado dentro da tua casa, dentro da minha casa, na minha família, na tua família. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele dá esse poder e essa autoridade a mim e a você. Quando você, aleluia, se bota, toma uma posição de ser verdadeiramente de Cristo. De ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, minhas amadas irmãs. Porque Deus, Ele é um Deus lindo. Ele é um Deus de promessa. Ele é um Deus de vida, de cura e de salvação. Quando a bem-aventurada esperança. A esperança o quê? A esperança da vida, a esperança da salvação, a esperança que eu e você, a nossa família, e morar no céu. Louvado seja Deus. Bem-aventurar, guardando a bem-aventurada esperança, aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boa obra. Aleluia. Que coisa linda é a palavra do nosso Deus. Aleluia. De boa obra. Fala disto e exalta e repreende com toda a autoridade e ninguém te despreze. Quer dizer, ninguém despreze de você porque você está falando da palavra. Ninguém diga,
Muitas vezes você fala de Jesus, eu falo de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, e as pessoas não dão ouvido. Não querem dar ouvido à palavra de Deus. Mas você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Ouvir a palavra. Dar ouvido à santa palavra. Quando eu e você damos ouvido à santa palavra, estamos dando ouvido ao próprio Deus. O próprio Jesus. Porque Ele é Deus, minhas amadas irmãs. Ele é vida. Ele é alegria. Ele é tudo que eu e você precisamos dentro da minha casa, dentro da sua casa, da sua família, da minha família. Porque quando você está dentro da sua casa, louvando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor, aleluia, falando de Jesus, mesmo para aquelas pessoas que ainda não estão convertidas, aleluia, você está exaltando o nome dEle, você está glorificando o nome dEle. Tanto você como eu, quando estou aqui dentro da minha casa, falando para o meu esposo, falando para o meu filho, falando a alguém da minha família, o nome do meu Deus, do seu Deus está sendo glorificado. Porque é isso que Ele espera de mim e de você. O nome dEle ser glorificado. Aleluia. E o povo, aleluia, e remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boa obra. Olha que coisa linda. O que Deus fala para mim e para você. Porque eu sou dele, você é dele, do nosso Jesus Cristo. Aquele que derramou todo o seu sangue. Para o quê? Para nos libertar. Para nos dar vida verdadeiramente, minhas amadas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E falar disto, exaltar e repreender com toda a autoridade. Aleluia. Ninguém te despreze. Então, ninguém despreze você nem a mim, porque eu estou falando de Deus. Falando do nosso Pai, do Criador dos céus e da terra. Porque Ele é Deus de vida. Ele é para ser falado. Ele é para ser glorificado. Ele é para ser exaltado. Dentro da minha vida, na tua vida, dentro da tua casa, dentro da minha casa. O nome do Senhor. Porque Ele é poderoso na minha e na tua vida, minhas amadas irmãs. Nunca duvide do poder de Deus. Somente creia nesse Deus tão maravilhoso que Ele é. Esta palavra, eu lendo aqui esta palavra, minhas amadas irmãs, louvado seja Deus. E esta palavra, desde os 3 dias, está no meu coração. Que palavra linda, que palavra poderosa, minhas amadas irmãs. É falar de Jesus. Que esta palavra fique na sua vida, dentro do seu coração. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha o restante de semana, que hoje é quarta-feira, minhas amadas irmãs, abençoada na presença do nosso Deus. Que Deus te abençoe, te livre e se estiver doente, seja curada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.